Aproximadamente um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo passa pelo Estreito de Hormuz para chegar aos mercados internacionais. Em 23 de março, o Goldman e a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos elevaram a previsão do preço por barril, indicando que os custos de energia continuarão subindo, e com eles, a inflação também aumentará. Segundo Goldman, podemos estar testemunhando o maior choque de oferta de petróleo da história moderna. E isso não é exagero. Essa situação tem o potencial de rivalizar ou até superar algumas das maiores crises energéticas que o mundo já enfrentou. No centro de tudo isso está, é claro, o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais críticas do planeta. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por essa estreita passagem que conecta o Golfo Pérsico aos mercados globais. Agora, imagine esse fluxo sendo reduzido a quase nada. O Goldman está modelando um cenário em que os embarques caem para apenas 5% dos níveis normais por 6 semanas consecutivas, seguido por uma recuperação muito lenta. Esse tipo de interrupção poderia resultar em uma perda de mais de 800 milhões de barris de petróleo. É um número impressionante e explica por que as previsões estão sendo revisadas de forma tão agressiva. O Goldman agora elevou sua projeção para o preço do petróleo em 2026, esperando que o Brent Crude tenha uma média de cerca de $85 por barril e o petróleo dos Estados Unidos, ou WTI, West Texas Intermediate, fique próximo de $79 por barril. Mas mesmo esses números podem ser conservadores demais. Eles podem estar baixos demais, considerando o que está acontecendo agora. Os preços do petróleo já dispararam mais de 40% em apenas um mês. O do Brent está acima de $80 por barril. E o petróleo bruto dos Estados Unidos está sendo negociado na faixa dos $90. E não é apenas o petróleo bruto, é claro. Produtos refinados como gasolina, diesel e querosene de aviação estão subindo ainda mais rápido, pressionando toda a economia global, incluindo a economia dos Estados Unidos. O aumento está diretamente ligado ao ataque ilegal dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. O presidente Donald Trump recentemente emitiu um ultimato de 2 dias, 48 horas, exigindo que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz ou enfrentasse ataques à infraestrutura-chave que colapsariam sua rede de energia. O Irã respondeu com ameaças de retaliação em toda a região do Golfo. E agora estamos diante de uma situação que não é apenas volátil, é extremamente perigosa. Na segunda-feira, 23 de março, Trump disse que adiaria os ataques energéticos por 5 dias, à luz das conversas em andamento com o Irã. Essas são as palavras dele. Então o Irã, é claro, rapidamente se apressou em dizer não. Na verdade, não há conversas em andamento, o que indica que, depois de ter sido atacado 2 vezes, não uma, mas 2, por Trump durante as negociações em junho de 2025 e novamente em fevereiro de 2026, o Irã não está mais disposto a confiar na Casa Branca. Quem confiaria? Até a Agência Internacional de Energia está soando o alarme agora. Seu diretor, Fatih Birol, disse que a escala dessa interrupção é comparável à crise do petróleo dos anos 1970 e à crise energética de 2022 combinadas. Agora, vamos trazer isso para o que realmente significa no mundo real. As companhias aéreas são, é claro, das primeiras a sentir o impacto, porque o querosene de aviação é uma de suas maiores despesas. E neste momento, esses custos estão explodindo, literalmente estão explodindo. Os preços do combustível de aviação nos Estados Unidos quase dobraram em questão de semanas. Na Delta Airlines, por exemplo, executivos dizem que isso pode acrescentar cerca de $400 milhões em custos em um curto período de tempo. Na American Airlines, a situação é quase idêntica. Outro impacto de $400 milhões. Quando as empresas enfrentam aumentos como esse, não têm escolha a não ser repassar os custos aos consumidores, o que significa passagens mais caras para os viajantes em geral. Mas o impacto, é claro, não para nas companhias aéreas. Os preços do diesel também estão disparando, e isso tem consequências ainda mais amplas. O diesel movimenta os caminhões que transportam mercadorias por todo o país.
sendo, na prática, a espinha dorsal de toda a cadeia de suprimentos. Os preços ultrapassaram agora os $5 por galão, subindo acentuadamente em relação aos menos de $3,80 antes do início do conflito. Quando o diesel sobe tão rapidamente, isso afeta tudo. E quando digo tudo, quero dizer realmente tudo, desde alimentos até produtos de varejo. Porque os custos de transporte estão embutidos em praticamente todos os produtos que compramos. Em termos contábeis, o custo de transporte é o insumo invisível que os consumidores acabam pagando ao adquirir um item ou serviço. Em outras palavras, é assim que choques de energia se transformam em inflação generalizada nos Estados Unidos. Os investidores já estão reagindo a essas pressões. As ações do setor de transporte caíram significativamente desde o início da guerra, indicando preocupações com a redução das margens de lucro. As empresas estão sendo pressionadas de ambos os lados. Elas estão pagando mais pelo combustível, mas, é claro, enfrentam limites em relação a quanto podem aumentar os preços. Essa dinâmica cria um efeito dominó em todo o mercado. A maior preocupação agora é quanto tempo a interrupção vai durar. Se for resolvida relativamente rápido, os mercados podem se estabilizar. Mas é improvável que isso aconteça rapidamente, porque, convenhamos, a infraestrutura de energia da Costa do Golfo não pode ser reconstruída da noite para o dia. Isso levará anos, o que significa que, mesmo que embarcações dos Estados Unidos e ligadas a Israel possam novamente atravessar o Estreito de Hormuz, a escassez de oferta provavelmente continuará a afetar os fluxos globais de energia por enquanto. Mas, se a guerra se prolongar, as consequências podem escalar rapidamente. Algumas previsões já apontam para cenários extremos. Autoridades sauditas sugeriram que o petróleo poderia chegar aos $180 por barril se as interrupções persistirem. Analistas do Citigroup, por exemplo, dizem que os preços podem subir para $110 ou $120 por barril no curto prazo, o que, na verdade, não parece tão alto, considerando que já estamos negociando em torno de $100 por barril. E eles afirmam que o preço pode chegar a $200 por barril se o conflito continuar durante o verão. Isso, é claro, levaria o petróleo além de suas máximas históricas e provocaria uma pressão econômica muito mais profunda. Provavelmente estamos falando de uma depressão, e é nesse ponto que as coisas começam a se agravar. Quando os preços do petróleo disparam, tudo fica mais caro: combustível, passagens aéreas, transporte, alimentos e produtos do dia a dia. Com o tempo, os consumidores começam a reduzir os gastos e a economia desacelera. Os economistas chamam isso de destruição da demanda. E geralmente é um sinal de alerta de que o crescimento econômico está prestes a desacelerar de forma significativa. Portanto, precisamos ficar atentos aos gastos dos consumidores e às tendências que possam indicar uma desaceleração considerável na economia dos Estados Unidos, assim como na economia global. O que Goldman está realmente destacando aqui é uma questão estrutural mais profunda. O sistema energético global está fortemente concentrado em uma região, o Oriente Médio, e depende de alguns pontos de estrangulamento críticos, como o Estreito de Hormuz ou o Bab al-Mandab. Quando esses pontos são interrompidos, todo o sistema se torna vulnerável. Ele racha, se fragmenta. Portanto, isso não é apenas um choque temporário. É um lembrete de quão frágeis as cadeias de suprimento globais podem ser. Então, para onde vamos a partir daqui? Essa é uma boa pergunta. Bem, tudo se resume à duração. Quanto tempo essa guerra vai durar? Por quanto tempo o fluxo de energia permanecerá interrompido? Porque, quanto mais isso continuar, mais pressão se acumula. Não apenas sobre os mercados e as empresas, mas também sobre os consumidores do dia a dia. Podemos estar nos estágios iniciais de uma mudança econômica muito maior, e eu tendo a achar que é exatamente esse o caso aqui. Se essas previsões estiverem minimamente corretas, talvez estejamos diante de uma situação que está apenas começando a se desenrolar.
Então, são más notícias. Muito obrigado por assistir. Agradeço por você estar aqui, se inscrever e compartilhar este vídeo. Siga-me no Substack e no Patreon. Adoraria ver você por lá. Há mais conteúdo, aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se. And I'll see you back here tomorrow. Take care.